Muito boa noite, queridos irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Uma alegria estarmos juntos hoje aqui neste dia do Senhor, domingo, dia do qual o Senhor nos consagrou, abençoou, nos deu toda a sua graça, para que a gente esteja juntos como igreja, para adorar o seu bendito nome. O domingo não é um dia qualquer da semana, é um dia de muita alegria, é um dia de muita consagração, é um dia de sermos abençoados pelo Senhor. Isso é promessa dele para nós. Por isso, nós devemos nos colocar diante do Senhor com muita alegria, com muita consagração, porque esse é o dia que ele nos deu para isso. A gente vai começar fazendo isso lendo o Salmo de número 9. Nós vamos ler este Salmo de maneira alternada, lendo todo este Salmo. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 9. Nós vamos ler ele todo de maneira alternada com a igreja. Salmo de número 9 é um salmo de ação de graça ao Senhor, um salmo de Davi, do qual nós vamos fazer essa leitura, uma leitura alternada junto. Eu vou ler os versos ímpares e a igreja vai ler os versos pares. A palavra de Deus então nos diz assim: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei, exultarei de ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se de tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todos sempre lhes apaga o nome. Quando aos inimigos estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arraste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto, refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. Pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles, e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte. Para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Afundem-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faça conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Infundem-se, Senhor, o medo, saibam as nações que não passam de mortais. Amém, amém. Alegrar-me-ei e exaltarei em ti ao teu nome, ó Altíssimo.
cantarei louvores. Ao Senhor nós devemos esses louvores. Ao Senhor nós devemos cantar. Nós vamos cantar juntos agora o hino 19, o Rei Sublime. Peço que a igreja se coloque de pé para juntos cantarmos este hino ao Senhor. De adoração ao Senhor. Pai querido, Pai amado, mais uma vez diante da Tua presença, nosso Deus, nós nos colocamos aqui, ó Pai, para Te louvar, Te agradecer, ó Deus, pela semana que tivemos, pelas bênçãos, ó Deus, pelo cuidado para conosco, e aqui estamos para declarar isso, ó Pai, para Te louvar, porque Tu és merecedor de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. Que Teu Santo Espírito, ó Pai, venha estar pairando sobre a vida de cada irmão aqui nessa noite, ó Deus. Que nós venhamos estar cheios do Teu Santo Espírito, para que assim nossos louvores, os nossos clamores, possam chegar diante da Tua presença, como aroma suave. E venha nos abençoar, ó Deus, segundo a Tua vontade, o Teu querer. Receba todo o ato desse culto, todos esses louvores, que é para a Tua honra e glória. Abençoe todos esses momentos, eu te amo e agradeço em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Vamos fazer uma leitura agora, uma leitura do Evangelho de João, capítulo 17. Abra sua Bíblia mais uma vez comigo no Evangelho de João, capítulo 17. Da mesma forma, nós vamos ler todo este capítulo. Nós vamos ler, na verdade, só até o verso de números 8. O Evangelho de João, nós vamos ler esse capítulo
Vamos ler até o verso de número 8 somente. Vamos ler de maneira alternada também, como fizemos no começo. Diz assim a palavra de Deus: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Amém. Até aqui a palavra de Deus. O Senhor se manifestou através de Jesus Cristo. Jesus Cristo manifestou a vontade do Pai através da vida dele e da palavra que ele pregou. E quando nós nos encontramos com Jesus, devemos reconhecer que todas essas coisas vêm dele. E quando nós reconhecemos isso, percebemos que nós devemos nos colocar diante de Jesus e clamar a Ele por perdão de pecados. Devemos clamar ao Senhor, porque quando nós enxergamos, reconhecemos a sua vida em nós, nós percebemos que temos andado em caminhos que não agradam ao Senhor. E o Senhor mesmo nos permitiu, nesta união que temos com Ele, de clamar a Ele e pedir perdão de pecados, reconhecendo que Ele é o Senhor da nossa vida. Nós vamos orar agora, irmãos, alguns instantes, orando silenciosamente, clamando a Deus por perdão de pecados, clamando ao Senhor, reconhecendo que Ele está em nós e que Ele requer de nós este perdão, requer de nós que nós nos confessemos a Ele. Nós vamos orar alguns instantes silenciosamente. Depois eu peço para minha irmã Iraci que faça uma oração de confissão de pecados. Vamos orar silenciosamente alguns instantes. Depois a Iraci quebrará o silêncio, clamando a Deus por nós. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai, pelo momento que já estamos na Tua casa, Pai, e por este momento, Pai, que iniciamos a Sua presença, Pai. Obrigada, Deus, por cada família aqui representada, Pai, e neste momento especial, Pai, quero pedir perdão pelos nossos pecados, transgressões e iniquidades. Senhor, venha limpar, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos corações, Pai, preparando, Senhor, a cada um de nós, Senhor, para receber a Tua mensagem esta noite, Pai. Todo ato aqui deste culto, Senhor, seja somente para a honra e glória do Teu santo e eterno nome. Portanto, Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados, Pai. Prepara-nos, Senhor, para ouvir a Tua mensagem. Esta é a oração que faço agradecida em nome de Jesus. Amém. 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 Confiados nesta graça bondosa do Senhor Jesus, nossos pecados estão perdoados. E é nisso que nós devemos nos regozijar. E é nisso que nós vamos louvar ao Senhor agora com alguns cânticos espirituais. Peço que vocês coloquem de pé. Nós vamos cantar juntos 2 cânticos espirituais. São 2 cânticos fáceis que a igreja certamente conhece, e é neles que nós, com eles que nós vamos adorar o nosso Senhor neste momento tão importante da igreja. Cante conosco essas perguntas.
cantado, agora o nosso próximo cântico, eu olho para a cruz e para a cruz, assim eu vou.
Nós vamos orar mais uma vez. Vou pedir para a Rosa fazer essa oração ao Senhor de adoração. Santo e eterno Deus, obrigado, Pai querido, por esses momentos, ó Deus, onde nós estamos na tua casa, para te louvar e te agradecer. Só o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória. Pai querido, fica conosco, ó Deus, nesse momento de culto, ó Deus, que nós venhamos, ó Pai, sair daqui com nosso coração cheio do teu amor, ó Pai, que possamos falar às pessoas que não conhecem. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro e te agradeço hoje e sempre. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Para o momento da mensagem dessa noite, eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos passar um tempo nesta carta, e a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta sobre alegria. É a carta sobre alegria, a carta de alegria. E nós vamos passar um período do ano meditando no nosso sermão, na nossa palavra, sobre toda essa carta. Então hoje nós vamos começar. É o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler o primeiro capítulo dos versos 1 até o verso 11. E nós vamos seguir durante alguns domingos falando sobre esta carta e sobre este tema. Lembre-se, a carta de Paulo aos Filipenses é a carta da alegria. Ele está falando sobre alegria. E quanto a gente quer alegria, não é mesmo? Quando a gente começa um ano, o que a gente felicita o nosso colega, o nosso irmão, o nosso amigo, é que ele tenha muita paz, muita alegria. E para você ter alegria, você vai aprender com Paulo como que é. E nós vamos ver hoje, neste primeiro capítulo, capítulo 1, dos versos 1 a 11, sobre a alegria em servir a Cristo. A alegria em servir a Cristo. Eu quero que você ouça a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovares as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra bendita, ó Deus. Que o Senhor fale realmente aos nossos corações. Que possamos aprender, ó Deus, com Paulo, que escreve a igreja de Filipos, a termos esta alegria em Cristo Jesus. E que possamos aprender hoje, ó Deus, que essa alegria vem de servir ao Senhor, ó Deus, em todo o sempre. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo isso. Fala através do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. O crente é de fato alguém feliz.
A gente pode saber disso sem ter nenhuma dúvida, porque o próprio Senhor Jesus nos disse: o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Isso está lá em João 16, 22. O Senhor Jesus disse isso. Jesus diz que a alegria que Ele nos dá é uma alegria que ninguém pode tirar. É o Senhor Jesus dizendo isso. E nós acreditamos que Jesus é Deus e por isso é poderoso de nos conceder esta alegria bendita que Ele promete a nós. A gente tem que se lembrar também, meus irmãos, que quando nós somos salvos por Jesus Cristo, o Espírito Santo faz morada em nós, e nós sabemos que este fruto é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito, dentro dele contém muita alegria. Mas por que nós observamos hoje em dia tantos crentes infelizes? Se a alegria é uma promessa de Jesus, se a alegria está contida no fruto do Espírito, por que hoje em dia existem tantos crentes infelizes? O que tem acontecido com a família da fé que está tão descontente? Paulo vai falar sobre alegria nesta carta, ela inteira. E ele quer nos ensinar, diante dessa carta, ele quer nos ensinar a não deixar que algumas coisas neste mundo nos roubem a alegria. É isso que Paulo quer nos ensinar aqui. A gente vive numa época, meus irmãos, que todas as coisas deste mundo tentam nos tirar a alegria. Sabe por quê? Porque todas as coisas deste mundo tentam tirar o nosso foco de Deus. Todas as coisas deste mundo estão querendo arrancar da nossa mente que o nosso foco de viver é o Senhor. A gente está sendo treinado pela mídia, pela nossa sociedade, a enxergar a alegria em quê? No consumo, a enxergar a alegria no bem-estar físico, a enxergar a alegria na saúde, a enxergar a alegria na segurança. Se eu tiver saúde, se eu tiver segurança, se eu tiver bem-estar, eu seria alegre. É isso que nós somos treinados todo dia a ouvir e somos treinados todo dia a entender. E aí, quando nós enxergamos a vida dessa forma, quando uma dessas coisas falham, eu já acho que eu não tenho mais alegria. Se a nossa saúde falhar por um momento, eu já acho que eu não tenho alegria. Quando eu não conquisto a minha independência financeira que eu tanto assim quis, eu já acho que eu não tenho alegria. Quando eu não tenho segurança no meu bairro anda perigoso demais, eu não tenho mais alegria. Por isso que quando a gente não conquista uma dessas coisas, nós somos treinados pela mídia, pela sociedade, por tudo que a gente lê, pela revista que a gente lê, que se a gente não tem uma dessas coisas, a gente não tem alegria. E eu quero dizer com isso, meus irmãos, que os nossos problemas do dia a dia têm roubado a nossa alegria. Os nossos problemas rotineiros, os nossos problemas comuns entre todas as famílias, esses problemas têm roubado a nossa alegria. Mas essa bendita palavra de Deus aqui, que diante do que Paulo escreveu à igreja de Filipos, ela vai nos dar recursos valiosíssimos, necessários para tentar eliminar este foco que a sociedade quer nos tirar de Jesus, este foco distorcido que a sociedade quer pôr em nós, do qual diz que a alegria está nessas coisas e não no próprio Senhor. Eu não quero dizer para você, meu irmão,
que esse texto vai acabar com os seus problemas. Eu não quero dizer isso. Esse texto não vai acabar com os seus problemas, mas ele vai te ensinar a viver alegre, apesar dos seus problemas. Porque ele vai ser usado para te aproximar mais de Deus, para fazer com que o seu foco, com que a sua lente reajuste e faça você voltar a olhar para Deus, apesar das dificuldades que nós passamos. E isso vai nos ajudar muito a enxergar o Evangelho como a única solução para este mundo. E vai ser mais fácil a gente proclamar o Evangelho, porque eu vou sentir ele, a alegria que vem dele, a alegria que ele pulsa em meu coração, e eu vou conseguir proclamar isso para as pessoas lá fora. Paulo conheceu a cidade de Filipos na sua segunda viagem missionária. Está descrito lá no capítulo 15 de Atos, no capítulo 15 até o capítulo 18 de Atos. Essa viagem aconteceu no ano 50 depois de Cristo. Paulo não queria ir para Filipos. Olha que interessante. Paulo não queria ir para lá. Sua viagem missionária era para até Bitínia. Era essa a intenção de Paulo. Paulo, na sua segunda viagem missionária, desejou ir até a Bitínia, mas o Espírito de Jesus, é isso que Paulo diz, não o permitiu e fez com que ele chegasse a Filipos, a primeira cidade da Europa que o Evangelho entra. Olha que interessante, Paulo não queria ir para essa cidade. Filipos era uma cidade muito próspera, uma cidade rica. Existia já naquela época minas de ouro sendo exploradas ali, e ela era uma cidade muito digna. As pessoas que nasciam em Filipos, elas eram consideradas com status de cidadãos romanos já. Era uma cidade boa de se viver. E quando Paulo chega naquela cidade, ele procura ali uma sinagoga para pregar o Evangelho, mas pela falta de judeus em Filipos não existia, não havia nenhuma sinagoga, e por isso ele começa a evangelizar à margem dos rios, onde as pessoas estavam ali, e ele percebe algumas mulheres ali, e ele para, para falar, para pregar. E o texto diz que uma mulher chamada Lídia, uma mulher empresária que vendia uma tintura para tecidos muito especial da época, chamada púrpura. E essa mulher, ao ouvir a mensagem de Paulo, se converte. Lídia se converte ao Senhor, e então toda a sua casa é batizada, e ainda fez com que todos os missionários ali se alojassem na sua casa. Olha só como que Deus providenciou as coisas. Paulo não queria ir para Filipos, Paulo queria ir para Bitínia. Ele chega na cidade ali porque o Espírito de Jesus o conduz até ali. Ele sempre começa seu trabalho missionário pregando nas sinagogas, mas ali não tinha sinagoga. Ele vê umas mulheres ali orando a Deus na margem do rio, e ele prega Jesus àquelas mulheres. Lídia se converte ao Senhor, toda a sua casa é batizada, e ela chama os missionários para irem para lá. Olha que coisa, que maravilha! E o texto ainda conta que depois de algum tempo, Paulo expulsou o demônio de uma menina que adivinhava. E isso causou um maior problema para Paulo. Olha só, expulsar um demônio causou muito problema. Porque ao expulsar o demônio, os senhores daquela menina se sentiram mal por isso, porque acabou a fonte de lucro deles. E Paulo então é perseguido naquela cidade por conta disso. E houve muitos problemas ali por conta disso. Paulo então foi denunciado e preso por conta daquele problema que teve. Paulo preso com Silas, preso naquele cárcere, cantava ao Senhor. Preso porque havia expulsado um demônio de uma menina. Paulo, ao invés de ficar triste por tudo que aconteceu, puxa, eu não queria vir para essa cidade. Eu não queria estar aqui.
O trabalho foi difícil começar. Quando alguém se converte e há a expulsão de um demônio, Paulo é preso. Mas quando ele é preso, ao invés dele se entristecer, Paulo canta, louva o Senhor. E no meio da noite, em meio aos louvores de Paulo, um terremoto vem e as cadeias se abrem. E quando o carcereiro percebeu aquilo, o carcereiro se desesperou, porque quando um preso era solto, sem a permissão judicial, o carcereiro pagaria por sua vida e ele vem a se matar. Mas Paulo fala do amor de Deus a ele. E o carcereiro se converte ao Senhor. O carcereiro e toda a sua casa é chamado a ser batizado ali por Paulo. E Paulo se alegra com isso. Mas Paulo teve que deixar Filipos. Agora Paulo não queria ir embora, mas teve que deixar Filipos, porque os oficiais da cidade não ficaram contentes com aquilo que ele fazia. E assim, uma igreja estava plantada ali naquele lugar. Uma empresária, vendedora de púrpura, um carcereiro com toda a sua família, agora servia naquela igreja de Filipos. Depois de 10 anos deste encontro, Paulo escreve essa carta à igreja. E ele mostra neste início do qual nós lemos este enorme carinho pelos irmãos, uma enorme alegria ao ver que o trabalho evangelístico que começou lá com Paulo, Silas, aquela empresária Lídia, aquele carcereiro e toda a sua família, aquele trabalho perseverava, crescia. E depois de 10 anos que Paulo escreve essa carta à igreja de Filipos, ele começa com algo muito interessante. Olha só de novo comigo o verso 1. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Olha só, depois de 10 anos, aquela jovem congregação já havia se transformado numa igreja. Já tinha progredido, crescido, se multiplicado. Já havia bispos, que a tradução aqui poderia ser muito bem presbíteros. Já haviam diáconos, ou seja, uma liderança que organizava aquela igreja. E os santos de Filipos aqui, ou seja, todos os homens e mulheres que congregavam ali, que se converteram, estavam ali, estavam unidos, ao qual Paulo se direciona para lhe trazer graça e paz. Paulo fala graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus. Essa não é uma saudação comum. Saiba disso, quando Paulo fala para eles aqui graça e paz, não é uma saudação comum, como nós fazemos com um bom dia, boa tarde, ou até mesmo de vez em quando usamos a graça do Senhor. A saudação que Paulo diz aqui é valorosa. É interessante aqui que saudar as pessoas com a graça era comum do povo grego. Eles desejavam isso às pessoas, graça, amor, encanto, gratidão, carinho. É isso que significava a graça. E paz era a saudação comum dos judeus. Shalom. E para um líder, Paulo quer que aquelas pessoas desfrutem da verdadeira graça e da verdadeira paz. Certamente não é uma saudação vazia, meu irmão. Porque Paulo sentia essa paz. E ele queria que os seus irmãos daquela igreja sentissem também. Queridos, Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. Paulo estava preso em Roma. E mesmo sem saber se ele voltaria a ser um homem livre, Paulo não sabia disso quando ele escreve essa carta. Paulo não sabia se ele morreria na prisão. Ele não sabia qual era o seu fim quando ele escreve essa carta.
E mesmo assim, sem saber, ele diz que ele era muito feliz, muito alegre, por conta da graça que Deus havia concedido a ele de ter a paz no Senhor. Os irmãos filipenses também iriam precisar dessa paz. Se eles estavam trabalhando pelo Evangelho, como Paulo bem diz aqui, certamente eles iriam sofrer perseguições como Paulo sofreu. Paulo sabia disso. Olha, aquela igreja está progredindo. Aquela igreja está crescendo. O Evangelho está sendo pregado por eles. Se isso é verdade, eles iriam sofrer perseguição. Eles iriam sofrer as amarguras de um povo que não quer ser iluminado pela luz de Cristo. Assim como Paulo sofreu quando foi para Filipos e foi expulso da cidade por conta daquela expulsão que ele fez do demônio, Paulo sabia que aqueles irmãos iriam sofrer. Mas quando nós estamos cheios da paz do Senhor, quando nós estamos cheios da paz de Deus, nem mesmo as cadeias podem nos entristecer. Olha que maravilha! Porque nós sabemos que pela glória de Deus nós seremos alegres. É interessante que Tiago diz que o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Isso está lá em Tiago 1,8. E um homem de ânimo dobre é aquele que um dia pensa uma coisa e no outro pensa outra. Esse é um homem que não é firme nos seus caminhos. E Paulo, aqui no versículo 3, quando ele diz: dou graça ao meu Deus por tudo que recolho de vós, Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que ele recordava daquele caminhar daqueles irmãos, que era um caminhar firme, não balançava. Paulo não disse que lembrava tudo. Paulo diz que o que ele recordava, ele dava graças a Deus. E é essa gratidão a Deus pela vida daqueles irmãos de Filipos que trazia alegria para Paulo. Ele agradecia a Deus sempre com alegria, porque o que ele lembrava de homens firmes no Senhor. Paulo fazia súplicas em todas as suas orações pela vossa... Olha só, verso 4. Fazendo sempre com alegria súplicas por vós em todas as minhas orações. Verso 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A alegria que Paulo sentia era pela proclamação do Evangelho. A alegria em servir a Cristo. A alegria de Paulo é essa, porque mesmo preso, mesmo sem poder ele mesmo pregar o Evangelho, ele sabia que aquela igreja que ele havia plantado em Filipos estava servindo a Jesus. E estava com muito amor, com muita graça, com muita paz, trabalhando pela obra de Cristo. Queridos, é neste capítulo que Paulo vai falar, lá no verso 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É neste contexto do qual ele se alegrava com aquela igreja plantada lá em Filipos. O foco da vida de Paulo era Cristo. Ele se alegrava no serviço de Cristo, no serviço do qual ele prestava ao seu Senhor. Essa é a razão pela qual muitos crentes estão infelizes hoje em dia, porque perderam este foco de servir a Cristo. Porque o foco das suas vidas não é mais Cristo, mas é o consumo, é a saúde, é o bem-estar, é a segurança. É isso. E aí quando se fala servir as igrejas, servir a outras pessoas, não, eu não quero.
E Paulo nos ensina que, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Meus irmãos, quanta gente precisa aprender isso. De apesar das nossas dificuldades, apesar da minha enfermidade, apesar da minha luta com a minha vida financeira, o meu foco não é esse. O meu foco está em Cristo. E é a alegria que Paulo sentia, a alegria que estava em todos desta igreja, era uma alegria na qual eles se apegavam em servir a Cristo, em continuar a servir a Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. O Senhor Jesus já começou uma boa obra em nós e Ele há de completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. E a boa obra da salvação está completa por Jesus. Jesus já fez essa boa obra da salvação por nós. Não é essa boa obra que Paulo está falando aqui, mas a boa obra de servir a Cristo através de nós. E além de Paulo se alegrar em lembrar do que aqueles irmãos de Filipos, ele se alegrava em ter esses irmãos no coração. Olha o verso 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Paulo diz que trazia esses irmãos no coração, porque eles eram participantes da graça de Cristo. A graça que Paulo está falando aqui é o privilégio que nós temos de ser recebidos por Cristo e o privilégio que nós temos de pregar este Evangelho da graça. Quando ele relembrava que os filipenses desde o início compartilhavam o Evangelho com ele, unidos no trabalho duro e difícil de evangelizar, ele se alegrava sobremaneira quando ele recordava destas coisas. Meus irmãos, participar da igreja, participar da obra da igreja na evangelização, no serviço cristão, é parte da obra que eu fui chamado por Jesus a fazer. Jesus nos deu esta ordem. E quando a gente participa junto, quando a gente participa dessa obra junto, a obra de proclamar este evangelho junto, os nossos problemas, aqueles que nos entristeciam tanto, começam a sair do foco. Ele não some, ele não vai desaparecer, mas ele começa a sair do foco, e o meu foco, a minha visão, vai para a obra que eu fui chamado a fazer, que eu fui chamado a enfrentar, e que Jesus prometeu me capacitar a fazer, e que Jesus prometeu estar comigo todos os dias até a consumação dos séculos. E quando a nossa mente começa a ficar focada neste serviço a Jesus, você vai perceber que os seus problemas são pequenos demais. Assim como a prisão de Paulo pareceu pequena demais para ele. E não acho que foi fácil ficar preso naquela época, tá? A gente de vez em quando acha que Paulo estava numa prisão domiciliar, onde ele desfrutava ali dos benefícios de um lar muito formoso, muito gostoso. Não ache isso. A prisão de Paulo foi difícil. Ele estava em angústias tremendas. Ele não sabia se ia sair vivo. Tem uma hora que ele perde uma capa em os seus livros, lembra? Porque ele estava passando frio. Ele sabia disso. A prisão de Paulo foi dura demais. E mesmo assim, o foco de Paulo, a mente dele não estava naquela prisão. A mente dele estava lá naquelas igrejas que ele havia plantado.
E ele escreve a elas, orando com elas, trazendo revigor espiritual a elas, confrontando os pecados das igrejas de longe, da cadeia, pregando a elas. A mente de Paulo estava em servir a Cristo. E é por isso que ele se alegrava. É por isso que ele sentia paz. É por isso que ele se sentia tão satisfeito. Queridos irmãos, quando nós nos unimos como igreja em missão, e juntos neste amor nós trabalhamos com os missionários lá fora. Existem tantos missionários em países difíceis que não tem nem água potável para beber. E quando nós nos unimos a eles, na dureza deles, na luta deles, e enviamos recursos daqui para lá, nós estamos unidos naquele trabalho de lá, a gente começa a perceber que os nossos problemas não são tão difíceis assim. E nós começamos a perceber que o Senhor Jesus vai nos trazer a solução para todos esses problemas. Querido irmão, se a gente tiver uma mente servil, se a gente tiver uma mente disposta a servir, nós vamos nos alegrar por poder proclamar a palavra de Deus a toda criatura. Você vai sentir essa alegria. Quando a gente tem o foco correto, meus irmãos, em servir a Cristo, e nós nos unimos a proclamar o Evangelho como igreja, nós nos apegamos mais e mais e começamos a de verdade a amar o irmão. Olha só de novo comigo o verso 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Paulo está clamando aqui para que o amor daqueles irmãos cresça. Olha que interessante, ele não falou que eles estavam esvaziados de amor. Ele não falou isso, muito pelo contrário, ele falou que ele se alegrava por demais com eles. E mesmo diante de toda essa alegria, Paulo clama, Paulo pede em oração para que o amor deles aumente. Sabe, o amor nunca é demais. E é por isso que ele podia pedir para que aquilo aumentasse. É necessário a gente pedir a Deus em oração, assim como Paulo fez, para que o nosso amor para com os irmãos aumente. Precisamos orar mais a Deus para que isso aconteça. Mas a gente deve saber que o amor bíblico não é um mero sentimento, tá? O amor bíblico é uma disposição de agir. O amor é a ação. Amor é ação e precisa ser demonstrado com ação. Não adianta você dizer que ama seu irmão, simplesmente. Você precisa agir em amor a ele. E eu faço isso indo conversar com ele. Eu faço isso indo falar com ele. Eu faço isso tentando saber o que ele está precisando. Eu faço isso tentando saber o que eu posso fazer para alegrar ele, para animar ele. Eu faço isso indo na casa dele, levando um bolo de fubá gostoso para tomar um café lá, talvez. Né? Mas para que isso aconteça, eu preciso ir. Eu preciso saber. Amor bíblico é o amor de ação. Amor bíblico não é aquele sentimento, não é só aquele sentimento de gostar, é também. Mas amor bíblico é ação. Eu preciso fazer isso. Agora, o amor cristão não é um amor cego e egoísta, mas um amor que visa desfrutar do enriquecimento espiritual. Olha que interessante. Quando Paulo fala para crescer o amor aqui, olha o verso 9 de novo, e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Paulo está querendo, pelo amor que ele tinha por aqueles irmãos, que aquele amor crescia, para que eles crescessem espiritualmente.
para que eles amadurecessem espiritualmente mais e mais. Quando eu amo meu irmão muito, quando eu amo demais meu irmão, eu quero que ele cresça espiritualmente comigo. Eu quero suportar ele. Não é isso que a Bíblia diz? Eu quero suportar ele. E suportar é difícil, né? Eu preciso de vez em quando carregar. De vez em quando você precisa pegar seu irmão e carregar ele. Por amor a ele. Por amor a ele. Nós sabemos que a verdade que vem de Jesus liberta as pessoas das amarras que as entristecem, pois a verdade bíblica liberta o crente. Por isso, nós só vamos conseguir esta alegria juntos, aprendendo cada dia mais e mais sobre as coisas lá do alto. E é se dispondo nisso que a gente cresce na maturidade que o Senhor nos dá. E tudo isso tem uma finalidade, que Paulo diz aqui. De acordo com ele, todo esse crescimento em maturidade, para que ele serve? Olha comigo aí o verso 10. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. E ele diz lá no verso 11, olha só, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Meu Deus, que palavra bendita é essa! Quando eu quero mais e mais em amor, ter o meu irmão crescendo em maturidade com isso, tudo isso, como diz Paulo aqui nesse texto, nos alerta que é para a gente perseguir, ou seja, para a gente caminhar até o dia de Cristo Jesus com um fruto de justiça. Para chegar a Ele com um fruto de justiça. Olha só, meus irmãos, o nosso alvo deve ser se encontrar com Cristo no dia que Ele voltar com um fruto de justiça. Não está falando que isso é para salvação. De maneira alguma. Não está falando que eu preciso me encontrar com Cristo com alguma coisa para Ele me aceitar na salvação. Não! Mas ele está dizendo que apesar disso, eu preciso me encontrar com Cristo com a mão, um fruto de justiça. Paulo não vê a igreja indo se encontrar com Cristo nesse dia de mãos vazias. Mas Paulo vê a igreja se encontrar com Cristo no dia que Ele voltar com as mãos cheios do fruto de justiça. Ele não quer dizer aqui que para ser salvo você precisa produzir fruto de justiça, tá bom? Repito isso aqui, não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que apesar da sua salvação ser mérito de Cristo, ele está dizendo que você, para a glória e louvor de Jesus, para a glória e louvor de Deus, eu preciso confiados, o quanto o Senhor confiou os talentos em mim, os dons em mim, eu preciso voltar com esses talentos, com estes dons, com as mãos cheias de frutos de justiça. O Senhor Jesus preparou boa obra para nós caminharmos, é isso que diz Paulo aos Efésios. Ele preparou boa obra para nós caminharmos. E Paulo, quando diz isso aqui para os Filipenses, ele está dizendo, o Senhor espera que você faça bom uso desses seus dons e talentos, para que você chegue diante de Jesus com as mãos cheias do fruto de justiça. Queridos, nós estamos vivendo um período onde os crentes estão tristes demais. Buscam o Senhor Deus para tentar achar essa alegria. E Paulo quer te ensinar aqui, meus irmãos, diante deste texto, que existe uma forma sim de ter alegria. E o segredo é servir a Cristo. O segredo para uma vida alegre, cheia de paz, é servir a Cristo. Pense nisso. Reflita durante a semana sobre isso. O quanto você tem servido a Cristo. O quanto a sua vida é separada para servir a Jesus.
Será que você está sentindo falta de alegria? Porque não falta um pouco mais de uma mente servil? Tenha certeza que quando você se colocar diante de Cristo para servi-lo com todo o seu ser, com todo o seu amor, com tudo que você é, Ele vai te dar o que Ele prometeu, que é uma vida cheia de alegria. Que Deus te abençoe muito, meu irmão, e que o Senhor possa te encher com essa alegria que Ele te prometeu. Nós vamos cantar agora um hino ao Senhor, mais um hino a Deus. Vamos nos colocar de pé para isso e depois vamos orar ao Senhor, clamando a Ele por tudo que Ele nos deu. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra bendita, Deus, que o Senhor prega aos nossos corações. Ó Senhor, faça com que essa palavra, através do Teu Espírito Santo, ó Deus, entre no nosso coração. Faça raízes, ó Deus, e assim dê frutos, ó Deus, de justiça, para que nós, cada um de nós, possa entregar ao Senhor no grande dia que o Senhor voltar, ó Deus.
Senhor, nós te agradecemos por esta igreja plantada aqui nesta cidade. Que o Senhor nos dê a tua força, que o Senhor nos dê a tua consagração e a tua graça para sermos fortes e relevantes aqui, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por este primeiro domingo do ano. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, e que seja sempre um domingo, que os domingos sejam sempre diante do Senhor, em dias especiais de nós nos consagrarmos ao Senhor, ó Deus. Obrigado por todo este momento que nós tivemos juntos aqui, ó Deus, Pai. Nós pedimos uma bênção especial hoje, ó Deus, para o nosso irmão Denilson, ó Deus, que completou mais um ano de vida esta semana. O Senhor abençoe ele e sua família, lhe dê graça, ó Pai, e que conceda a ele muita alegria, como nós vimos hoje. Deus. Senhor, temos muitos irmãos enfermos, ó Deus, que o Senhor guarde cada um deles. Encha, ó Deus, com a tua provisão, ó Deus, dê a eles o tratamento necessário, aqueles que precisam de cirurgia, aqueles que precisam de remédios, aqueles que precisam de terapias, ó Deus. Dê a eles, ó Deus, o teu conforto, o teu consolo, ó Deus. Nós te agradecemos por todo este momento. E nos despeça em paz agora, ó Deus, que a gente possa voltar dos nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor, e que durante toda a semana possamos ter a tua boa mão nos revestindo. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida, ide em paz. Ide em paz. Que o Senhor Deus, o Deus da aliança, ilumine o seu caminho. E que o amor do Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje e para todos sempre. Amém.